E se tudo o que lhe disseram sobre Maria Madalena fosse uma ilusão cuidadosamente construída, uma história tão poderosa que foi silenciada não por acidente, mas intencionalmente? E se aquelas estátuas que nos fizeram acreditar ser Maria, mãe de Jesus, guardassem pistas de uma narrativa oculta, algo muito mais misterioso? Talvez até conectado a Maria Madalena e a uma linhagem sagrada? Para a maioria, isso seria impensável, até herético, mas em um mundo envolto em enganos, a verdade tem um jeito de sobreviver, não apenas nas sombras, mas à vista de todos. Por quase 2000 anos, Maria Madalena foi pintada como uma personagem secundária, uma pecadora arrependida, uma mulher difamada, seu legado lançado nas sombras pela mesma instituição que alegava guardar a luz. Mas os evangelhos perdidos, aqueles que a Igreja Romana queimou ou baniu, contam outra história. Eles revelam Maria Madalena não como uma pária, mas como a companheira mais próxima de Cristo, aquela em quem ele mais confiava seus ensinamentos profundos, aquela que Pedro invejava. Maria não era apenas uma discípula, mas um espelho do feminino divino, e talvez uma das partes mais importantes desta história sagrada, uma história que eles esconderam silenciosamente de você. Então, por que ela foi silenciada? Porque, por gerações, forças poderosas trabalharam tanto para apagar seu legado, distorcer sua imagem e enterrar sua sabedoria. Nas profundezas do dogma e da negação, prepare-se, pois vamos além da narrativa familiar. Mergulharemos em textos proibidos e ensinamentos esotéricos, histórias que redefinem tudo o que você pensava saber sobre Maria Madalena, Cristo, a Igreja primitiva e a própria espiritualidade. Para entender verdadeiramente Maria Madalena, você precisa voltar 2 milênios, a uma terra sob ocupação romana, um mundo à beira de uma revolução espiritual. Naquela época, Jerusalém estava inquieta. O ar era denso com rumores de Messias, milagres e uma era de luz que se aproximava. Neste mundo, esperava-se que as mulheres permanecessem em silêncio, invisíveis, inaudíveis, com sua sabedoria suprimida sob camadas de leis e tradições. O nome de Maria Madalena aparece quase sempre em primeiro lugar. Entre as mulheres nos evangelhos, um sinal sutil e poderoso de sua liderança. Assim como Pedro está à frente dos discípulos homens, Maria é quem lidera entre as mulheres. Isso não é um acidente, é um código escondido à vista de todos. E há a história, quase mítica, dos 7 demônios expulsos por Jesus. Alguns interpretaram literalmente, outros viram como uma transformação simbólica. Mas e se esses 7 demônios não fossem marcas de pecado, mas 7 sombras que toda a alma deve enfrentar, e Maria foi a primeira a superá-las? Através dessa purificação profunda, ela se tornou o receptáculo pronto para receber os ensinamentos mais profundos de Cristo. Nas tradições espirituais mais antigas do mundo, a transformação era frequentemente simbolizada pela serpente ou dragão, uma força de sabedoria, cura e poder espiritual. A serpente nem sempre era um sinal de maldade, mas uma guardiã do sagrado, a centelha do despertar que surge interiormente. Dizem que os 7 demônios de Maria representam não punição, mas a passagem pelos 7 véus, 7 camadas de sombra, como a serpente enrolada que se liberta e acende. Quando olhamos mais de perto, descobrimos que a história de Maria Madalena ecoa o mesmo padrão mítico: purificação, despertar e a restauração de um poder esquecido. Um poder que, em muitas culturas, estava ligado ao próprio feminino divino. Em todos os evangelhos canônicos, Maria Madalena está presente nos momentos mais importantes. Ela está na cruz quando os outros fogem. Ela senta-se no túmulo em luto, recusando-se a abandonar a esperança. Ela é a primeira a ver o Cristo ressuscitado, uma honra não concedida a Pedro. João ou qualquer outro discípulo? Por que as primeiras comunidades cristãs a recordaram? Por que autoridades posteriores trabalharam tanto para diminuí-la? As respostas estão enterradas em textos que mal sobreviveram. Fragmentos de papiro resgatados das areias do deserto, linhas de escrita copta escondidas em jarros, histórias sussurradas entre místicos e gnósticos. No Evangelho de Maria, encontramos uma Madalena que não é uma mulher caída, mas uma professora, uma líder. Quando os discípulos estão perdidos, é Maria quem os conforta. Quem volta seus corações para o bem, quando duvidam, é Maria quem revela os mistérios mais profundos. Maria até ungiu Jesus antes de sua morte. Um ato ritual tão poderoso que o próprio Jesus declarou: onde este evangelho for pregado em todo o mundo, o que ela fez será contado em memória dela. No entanto, de alguma forma, sua sabedoria e sua história foram quase perdidas. Sob esses textos antigos corre uma corrente de algo mais profundo, algo que os primeiros pais da igreja, ameaçados por sua influência, não tolerariam. Maria é retratada não apenas como discípula, mas como a contraparte espiritual do próprio Cristo. Um espelho do masculino divino, uma guardiã de ensinamentos radicais demais para a ortodoxia emergente, ensinamentos sobre a comunhão direta com o divino, sobre o feminino sagrado, sobre uma espiritualidade que não exige sacerdotes, templos ou hierarquia. Então, o que aconteceu? À medida que o cristianismo se espalhou, consolidando seu poder, uma nova narrativa foi escrita. Em 591 do Cristo, o Papa Gregório Magno fez uma homilia que fundiu Maria Madalena.
com a mulher pecadora sem nome e Maria de Betânia, consolidando sua imagem como a prostituta penitente. Décadas depois, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o imperador Constantino e os bispos escolheram quais evangelhos seriam canonizados e quais seriam escondidos ou destruídos. Os evangelhos alternativos, aqueles que davam a Maria Madalena seu verdadeiro poder, foram rejeitados, seus ensinamentos suprimidos por séculos. Seu evangelho foi marcado como heresia, sua sabedoria foi proibida e sua memória distorcida até restarem apenas fragmentos. Mas esses fragmentos, essas linhas proibidas e histórias semi-enterradas, recusam-se a morrer. E se você realmente tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, como Jesus colocou, a verdadeira verdade é sua para conhecer. Estamos no limiar de uma nova era, onde a verdadeira história de Maria Madalena é finalmente restaurada. Uma era onde o poder do feminino divino ganha vida novamente. A resposta reside na razão pela qual seus ensinamentos foram escondidos por quase 2000 anos. E uma vez que você entenda o porquê, talvez nunca mais veja ela ou a história de Cristo da mesma forma. Então, o que havia em Maria Madalena que a tornava tão perigosa, tão indispensável e ao mesmo tempo tão ameaçadora que sua memória teve de ser reescrita pelas mãos da história? Para responder, você precisa olhar além do que lhe disseram, do que foi condicionado a ela acreditar. Não para a Maria Madalena da arte renascentista, ou dos sermões medievais, mas para a Madalena que caminhou com Yeshua, que aprendeu ao lado dele, que de acordo com textos ocultos, entendeu sua mensagem de uma forma que poucos poderiam. Para os gnósticos, a salvação nunca veio da obediência a regras ou dogmas, veio do conhecimento interior, do despertar de ver a verdade por si mesmo. E Maria Madalena era, em muitos desses textos, a personificação desse conhecimento divino direto e não mediado. No Evangelho de Maria, ela compartilha visões com os discípulos que eles não conseguem compreender. Quando Pedro e os outros discutem presos no ciúme e no medo, é Maria quem se coloca como uma ponte, uma voz de sabedoria. Sua mensagem de que o divino está dentro, de que cada alma é capaz de comunhão direta com Deus, sem necessidade de sacerdotes ou templos. Soa familiar? Essa mensagem aterrorizava a igreja e os detentores do poder. Uma mensagem de que qualquer pessoa, especialmente uma mulher, poderia acessar o sagrado diretamente. Tal mensagem poderia derrubar instituições, ameaçar a da autoridade e inflamar um despertar em massa. Mas é mais profundo. Alguns dos primeiros cristãos, especialmente aqueles influenciados pela tradição gnóstica, viam Maria Madalena como o espelho de Cristo, a metade perdida, o feminino sagrado, o equilíbrio para o masculino. Não uma parceira romântica em um sentido de tabloide moderno, mas algo muito mais profundo. A consorte divina, aquela que completa o circuito espiritual e carrega sua mensagem. Nessa visão, a noiva e o noivo são símbolos cósmicos, a união dos opostos, o retorno à totalidade. É por isso que, na cosmologia gnóstica, a história da criação não é apenas sobre uma queda da graça, mas sobre uma divisão, uma fragmentação da unidade em dualidade. E o caminho do retorno, a estrada de volta ao divino, é através da união sagrada dos opostos, masculino e feminino, conhecimento e fé, matéria e espírito. Algo que Maria e Jesus encarnaram. Maria Madalena, então, é a encarnação viva dessa restauração. Ela é Sofia, a sabedoria perdida feita carne, a noiva oculta cujo reconhecimento é a chave para a redenção, não apenas para si mesma, mas para o mundo inteiro. Então, por que essa história era tão perigosa? Porque, se Maria representa a metade perdida do divino, então todo o sistema construído sobre exclusão, hierarquia e controle começa a entrar em colapso. Se ela é igual a Cristo, então a autoridade espiritual não pertence aos poucos, mas a todos. Apesar do que muitos foram ensinados, o feminino divino não é uma ameaça à fé. É a peça que faltava. Restaurá-lo é restaurar a nós mesmos. E, no entanto, ao longo dos séculos, essa ideia radical foi invertida. O nome de Maria foi associado a toda mulher perdida, a toda pária, a todo conto de advertência. Seu evangelho foi chamado de blasfêmia, sua sabedoria, sua presença, sua própria existência, declarada perigosa demais para ser lembrada. Mas a memória nunca morreu de fato. Ela está lá, escondida na arte que você vê em catedrais antigas, estátuas de uma mulher e criança, que podem não ser quem você pensa. Está sussurrada em lendas de uma linhagem sagrada, uma linhagem preservada em segredo através dos séculos. Está viva na forma como buscadores e místicos sempre se sentiram atraídos por ela, mesmo quando o mundo tentou apagar seu nome. E então, há um momento tantas vezes mal compreendido, em frente ao túmulo vazio, dominada pela dor e pelo reconhecimento, Maria tenta tocar o Jesus ressuscitado. Ele lhe diz: "Não me retenhas, pois ainda não ascendi ao Pai." Isso não é uma rejeição, mas um ponto de virada místico, um chamado para ascender acima dos laços terrenos e ver com uma nova visão transcendente. Nesse momento, Maria torna-se não apenas uma testemunha, mas a primeira a conhecer o evento que mudaria o curso da história para sempre, uma revelação que os outros só entenderiam através dela. Então, que ensinamento Maria Madalena carregava consigo? A resposta está enterrada no paradoxo, no mistério e no eco de uma verdade poderosa demais para morrer. Se a história até agora parece um quebra-cabeça místico,
Pistas semi-enterradas, verdades veladas e identidades mutáveis é porque é. Não é por acaso que o legado de Maria Madalena está repleto de séculos de distorção. Mas dentro dessas camadas, se você estiver disposto a procurar, encontrará um padrão sagrado que se recusa a desaparecer. Primeiro, os equívocos. Por séculos, Maria Madalena foi rotulada como uma mulher caída, mas em lugar nenhum dos evangelhos canônicos diz que ela era. Nos evangelhos, o nome de Maria é quase sempre listado primeiro entre as mulheres, sua liderança impossível de apagar. Então, por que ela? Os evangelhos gnósticos vão mais longe, eles revelam um caminho secreto, uma jornada da alma através de poderes e obstáculos, ignorância, desejo, ira e muito mais. Maria é a guia. A iniciada que ascende através dessas forças, abandonando tudo o que prende a alma à terra. Em sua visão, ela descreve a mente que está entre a alma e o espírito. O lugar onde o verdadeiro ver, a verdadeira noesis, conhecimento, surge. Esta não é uma filosofia de fé cega, mas de despertar, de conexão verdadeira com a fonte. Os ensinamentos de Maria não são sobre obediência, mas sobre transformação. Onde a mente está, ali está o tesouro. E vai ainda mais fundo. Em cada ato, sua unção de Jesus, sua coragem no túmulo, suas visões e orientação, Maria personifica o caminho da libertação interior e da alquimia espiritual. Ela o prepara para o sepultamento, ungindo o ungido. O próprio Jesus diz: o que ela fez será contado em memória dela. No entanto, quão frequentemente essa memória é honrada nas histórias que nos contam? A liderança de Maria Madalena enfrentou resistência desde o início. Os textos gnósticos revelam tensão aberta entre Maria e Pedro. Pedro, ciumento e duvidoso, questiona por que Jesus daria seus ensinamentos mais profundos a uma mulher. Mas é Levi quem a defende, proferindo palavras que deveriam estar gravadas na história. Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Isso não é apenas um conflito pessoal, é o choque entre duas visões de espiritualidade. Uma enraizada na hierarquia e na autoridade externa, a outra na experiência direta, no conhecimento interior e na conexão direta com a fonte. O caminho de Pedro tornar-se-ia a base da religião institucional, enquanto o de Maria permaneceu como um fio oculto que persistiu em círculos místicos até que o mundo estivesse verdadeiramente pronto para sua mensagem. E assim, lendas de Maria Madalena sobreviveram às margens. Sua jornada à França, contos de uma linhagem sagrada e o que alguns dizem ser o verdadeiro Santo Graal. Ela é um lembrete de que a sabedoria e a verdade reais nem sempre são celebradas ou colocadas em um pedestal. Em vez disso, são frequentemente silenciadas, invertidas e difamadas. O que Maria Madalena realmente sabia? Ela sabia que o divino está mais perto do que lhe disseram, que a libertação espiritual e o despertar são possíveis para qualquer pessoa, e que lembrar-se do feminino sagrado é a chave para curar não apenas velhas feridas, mas a própria história de quem somos. A verdadeira história de Maria Madalena não terminou no túmulo, ela começou lá. Seu legado é a história do que o poder mais teme. Uma voz divina que não será silenciada, uma verdade que perdura além de cada tentativa de apagá-la. À medida que os primeiros seguidores de Cristo se espalhavam, a igreja começou a moldar-se não apenas na fé, mas na política e no poder. Aqueles no comando decidiram quais histórias sobreviveriam e quais não. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., liderado pelo imperador Constantino, escolheu os evangelhos que se encaixavam em sua visão, descartando, suprimindo e queimando o restante. Evangelhos alternativos, como o de Maria, foram escondidos, marcados como heresia, e seus seguidores levados ao exílio. Quando o Papa Gregório Magno diminuiu a história de Maria Madalena, o mundo ocidental seguiu o exemplo. À medida que o dogma religioso se estabeleceu, os evangelhos alternativos foram forçados à clandestinidade. No entanto, continuaram a honrá-la como a mulher que estava aos pés da cruz e como aquela encarregada de proclamar a ressurreição, a apóstola dos apóstolos. Artistas e místicos pintaram-na de formas ocultas, ungindo Cristo, segurando um vaso misterioso, olhando de forma consciente através de vitrais, imagens ainda encontradas em catedrais antigas por toda a França. Então, em 1945, as areias de Nag Hammadi produziram um milagre. Textos gnósticos antigos, há muito considerados perdidos, incluindo o Evangelho de Maria. Pela primeira vez em séculos, sua voz retornou, falando não de vergonha, mas de revelação direta, da jornada da alma através da escuridão de volta à luz. Buscadores e místicos modernos agora honram Maria Madalena como muito mais do que uma pecadora arrependida. Ela é lembrada como líder espiritual, consoladora, portadora do feminino divino, a portadora da mensagem de Cristo. Ela é o espelho de Cristo, a metade que faltava, o reaparecimento do equilíbrio, da sabedoria e da totalidade que nosso mundo ainda anseia, a restauração de Maria Madalena. É muito mais do que apenas uma correção histórica. É o retorno da verdade, o fim da escuridão e o amanhecer de uma nova era de conhecimento. A história de Maria Madalena nunca foi simples. Nunca foi pequena. É uma história de sabedoria oculta, poder invertido e verdade que sobrevive, não importa quantos séculos passem ou quantas mãos trabalhem para apagá-la.
Madalena foi mais do que uma nota de rodapé. Ela foi curadora, visionária, guia e um espelho do próprio divino. Seu silenciamento nunca foi sobre apenas uma mulher. Foi sobre controlar a narrativa, decidindo quem pode deter as chaves do sagrado e quem deve permanecer espiritualmente cego. Mas à medida que os evangelhos perdidos ressurgem, e as velhas feridas imploram para serem curadas, o feminino divino acende novamente, oferecendo-nos uma chance de restaurar a totalidade há muito negada. A história de Maria Madalena é um chamado não apenas para lembrá-la, mas para lembrar-se da metade que falta dentro de você, para buscar as páginas perdidas. As vozes silenciadas, os mistérios que vivem entre as linhas, para questionar quem se beneficia das histórias que lhe entregam, e para imaginar como tudo poderia mudar. Se você ousasse olhar mais fundo, a verdade é que sua história nunca foi realmente apagada. Ela vive na arte, na lenda, em cada alma que sabe que há algo mais na realidade. Se o que você descobriu esta noite despertou algo em você, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. O que você acredita? Que foi o maior segredo de Maria Madalena? Como seu legado muda a forma como você vê seu próprio caminho ou o mundo em si? Se isso ressoou com você, por favor, não esqueça de curtir, se inscrever e fazer parte desta comunidade de buscadores da verdade oculta. Juntos mantemos a memória viva. E ao lembrar, tornamo-nos parte de uma história que nunca poderá ser verdadeiramente silenciada. O resto é com você para descobrir.